No domingo passado, a gente ouviu Jesus chamar um jovem para ser santo. Ele vivia os mandamentos, mas Jesus queria mais dele e queria dar mais para ele. Porque ser santo não é só cumprir os mandamentos, né? Mas é ser íntimo de Deus, amigo de Deus, é ter Deus acima de tudo, inclusive do dinheiro e das coisas materiais, como Jesus lembra, né? E aí sim, porque ama a Deus, uma das consequências é cumprir os mandamentos. Hoje, Tiago, João e os outros 10 dão um belo exemplo de como não ser santo. Ser um católico que não entendeu foi nada. E atenção, eles andavam com Jesus, eles não eram maus. Como aquele jovem da semana passada não era mau, só não tinha ainda entendido. Isso nos leva à pergunta mais óbvia, né? Será que nós já entendemos? Se a gente voltar um pouquinho no texto de São Marcos, a gente vai ver que é a terceiro anúncio da paixão. E pela terceira vez, logo depois do anúncio, acontece um fiasco. Os 12 fazem alguma coisa extremamente contrária do que Jesus está fazendo. Na primeira vez, Pedro quer dizer para Jesus não fazer isso. No segundo anúncio, os 12 discutem quem é o maior entre eles. E agora é isso. 2 querem ser grandes no poder, no mundo. E os outros, no fundo, querem também a mesma coisa. Que vexame dão os 12, que vergonha. A referência deles era o poder do mundo, do reino do mundo. Eles tinham um problema muito comum naquele tempo e no nosso tempo. Eles reclamam dos poderosos, mas no fundo também queriam ser poderosos e fazer a mesma coisa se pudessem. E Jesus estava tentando, e está tentando até hoje, ensinar que a referência para eles e para nós precisa ser o poder do reino do céu. E o poder no céu é servir, é ser santo, é ser o mais parecido possível com Jesus. E a gente faz a mesma coisa de vez em quando, não é verdade? Quando a gente quer mandar em Jesus, começa Tiago e João dizendo para Jesus, queremos que faça isso. Jesus, onde é que foi a humildade desses 2? Onde é que vai a nossa humildade, às vezes, querendo mandar em Deus? Quando a gente não quer saber a vontade de Deus, ou pior ainda, sabendo a vontade de Deus, a gente faz outra coisa. Quando a gente não quer servir a igreja, não quer servir o irmão, quando não quer pedir perdão, não quer perdoar, quando fazemos o contrário de algum dos 10 mandamentos, ou mesmo das coisas que Jesus ensinou fora isso, né? Por exemplo, fazer para o outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim, ou mesmo os mais difíceis, como cortar fora aquilo que me leva a pecar ou me afasta de Deus. Quando a gente não vai à missa porque foi viajar, recebeu uma visita, estava cansado demais, não rezamos, né? Não guardamos tempo para Deus. E cada um conhece suas falhas aí, né? E falando em oração, é verdade, sim, que nem tudo se resolve com oração. A gente precisa colocar a mão na massa, né? Decidir, começar, parar, tirar, colocar coisas, né? Atitudes na nossa vida. Verdade. Agora, se é verdade que nem tudo se resolve com oração, também é verdade que a oração ajuda a resolver tudo. Porque o maior interessado na nossa felicidade é Deus, nosso Senhor, com quem a gente fala quando reza, e Ele é o maior sábio do mundo. Nenhum outro lugar a gente vai encontrar essa combinação. O maior sábio do mundo, o mais perfeito do mundo, aquele que sabe tudo, inclusive sabe tudo de ti mesmo. E, ao mesmo tempo, esteja muito interessado em te ajudar. É o maior interessado de todos. Nenhum pai, esposa, mãe, amigo, psicólogo, sei eu, é capaz de juntar tudo isso. Só em Deus a gente tem isso tudo. Por isso a gente precisa rezar e rezar muito. Contemplar o Senhor. Porque certas coisas só podem ser compreendidas diante de muito amor. E só Deus pode nos dar isso. Gente, Deus, o Senhor foi para a cruz por nós. Foi macerado por nós, como disse o profeta Isaías. Para nos redimir não precisava que Cristo sofresse uma paixão tão dolorosa. Mas Ele o fez por nós, para que nós, vendo o Senhor humilhado no madeiro da cruz, nos arrependêssemos do nosso pecado. Diante de um amor tão grande, nos sentíssemos mais inclinados a amar a Deus, que faz isso por nós. E para que diante desse amor, não tanto por Ele, mas por nós, que apenas o olhando pudéssemos ser salvos e assim participar eternamente da sua graça lá no céu. No alto da cruz o Senhor te via e não desceu dela por ti. Isso não é uma poesia, não é uma música bonita. É uma bela e dura, a mais bela e dura realidade de um Deus que nos ama individualmente. E é justo que o amemos de volta. O nosso padroeiro Vianney diz assim:
Conhecemos o preço da nossa alma pelos esforços que Deus faz para salvá-la e o demônio para perdê-la. O inferno se une contra ela e o céu por ela. Ó, como ela é grande! Podeis ser batizado no meu batismo? Pergunta Jesus. Com essa pergunta, para eles e para nós, é como se Jesus perguntasse assim: vocês estão dispostos a mergulhar a vida de vocês no meu caminho de morte e ressurreição? Morrer para vocês buscando a vontade do Pai de todo o coração, em primeiro lugar, em tudo que fizerem? Porque, amigos, isso é ser batizado em Cristo. E nós fomos batizados. O nosso desafio é viver esse batismo no qual nós fomos batizados, nos tornando em Cristo criatura nova, aberta para a vontade do Pai, como Jesus fez. E não só ser batizado no batismo de Jesus, mas também beber o cálice de Jesus. A gente diz na missa: todas as vezes que comemos deste pão, todas as vezes que bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Entendamos isso. Receber a Eucaristia, comungar, é aprofundar o que a gente vive no batismo, estar em comunhão com Jesus, querer o que Ele quer, fazer o que Ele faz, não fazer o que Ele não faz. Comungar sacramentalmente é buscar viver uma comunhão de vida com Jesus inteira. Não é possível separar uma coisa da outra. Comunhão e vida. Eucaristia e vida. Uma só coisa. Eles são presunçosos, Tiago e João. Ansiosos pelo poder, eles dizem para Jesus que são capazes sim de beber do cálice e de ser batizado pelo batismo. Mas com esse coração mundano eles não podem. Só vão poder com um coração transformado por Deus, pela graça de Deus. Tu e eu a mesma coisa, meus irmãos. Sem a graça de Deus, nós abandonamos Jesus. Nós dormimos quando Ele pede companhia, fugimos e o abandonamos na cruz. Não vamos viver os mandamentos, não vamos ter vida de oração, não vamos ter vida comunitária, de caridade. No fim, não vamos ser felizes, como aquele jovem não foi, porque não fez a vontade de Deus. Os grandes do mundo são de um jeito e os grandes do céu são de outro. Busquemos o jeito dos grandes do céu, dos santos, do próprio Senhor. Esse é o único caminho para a gente ser feliz. Confiemos em Deus, busquemos a Deus. A nossa mãe tão amada viveu assim e ela é tão humana quanto nós. Ela conhece a nossa fragilidade e vai sempre nos cuidar, nos socorrer, nos conduzir. Que ela nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.